Graça e paz, queridos. Um privilégio mais uma vez estar aqui para ouvir do Senhor a palavra que Ele tem para nos dizer. Que bom que concluímos mais um ciclo. A nossa vida, ela é feita por ciclos. Nós vivemos aqui nos últimos 100 dias momentos de aprendizado, momentos em que nós podemos olhar para nós mesmos. Nós fomos ministrados pelo Senhor, confrontados por Ele, desafiados a uma mudança de vida, desafiados a uma mudança de postura. É como se diante de nós, nesses dias aqui, tivesse um espelho multifocal e nós pudemos nos enxergar de alguns ângulos que talvez a gente nunca tinha percebido que a gente tinha olhado. Foram 100 dias, 13 reuniões, 13 ministrações. Eu creio que assim como foi na minha vida, na sua vida também, foi muito edificante. Deus tratou muito comigo nesse período. Nós iniciamos esse projeto do Entre Elas e do 100 por 1 no dia 27 de agosto. E concluímos ele na semana passada, no dia 2 de dezembro. Hoje, então, é um culto de confraternização, em celebração a esse ciclo que nós vencemos, esse ciclo que nós concluímos. Há uns dias desses para trás, a gente estava conversando ali depois do culto, e a pastora falou assim, como é bom nós concluirmos ciclos. Como é bom nós iniciarmos e chegarmos até o fim. Isso nos traz uma sensação de dever cumprido, uma sensação de propósito, uma sensação que nós conquistamos, que nós concluímos. A ministração, então, dessa noite, ela vai falar sobre ciclos, ela vai falar sobre tempo. E eu quero abreviar esse tempo de uma maneira bem rápida. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Prometo que não vou demorar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, eu quero te dar graças pelo privilégio e oportunidade que mais uma vez o Senhor nos dá, de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor venha, Senhor, a Deus, me usar como um canal de bênção, e aquilo que o Senhor ministrou no meu coração eu possa levar por meus irmãos. E que todos nós possamos sair daqui hoje mais apaixonados pelo Senhor, com uma palavra que venha ser edificante, que venha valer a pena a nossa estadia aqui nesses momentos. Coloco nas Tuas mãos tudo aquilo que deixamos para fora da igreja, que os anjos do Senhor possam estar lá aguardando, a nossa família, os nossos bens, patrimônios, porque tudo que nós deixamos lá para fora foi para, nesse momento, prestarmos atenção ao Senhor. Então nós dedicamos a nossa mente, nós dedicamos a nossa atenção ao Senhor nesse momento e te pedimos, fale conosco, em o nome de Jesus, amém. O autor de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que existe um tempo para tudo. Se você continuar em casa lendo o capítulo 3, você vai ver que ele vai dar alguns exemplos de ciclos. Ele diz, a nossa vida ela é movida por ciclos, por momentos. E ele vai dizer, existe um ciclo que é um momento de nascer, um momento de morrer, um momento de plantar, um momento de colher. E ele vai citando exemplos de ciclo, mas a mensagem central desse texto é, a nossa vida, ela vive em torno de ciclos. Tem uma frase que ela é de autoria desconhecida, mas que ela diz, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias foi um indivíduo genial. E é mesmo, porque quando o tempo ele é dividido em ciclos, nós conseguimos enxergar início, meio e fim. E a gente passa a ver propósito
no tempo em que a gente está vivendo. Mas não é fácil perceber o tempo que nós estamos vivendo. Quem de nós aqui nunca pensou, poxa vida, já passou tanto tempo, eu já perdi tanta coisa, eu poderia ter aproveitado melhor os meus filhos, eu poderia ter aproveitado melhor a minha vida, eu poderia ter aproveitado melhor a minha juventude, eu poderia ter aproveitado melhor a minha força. O tempo vai passando e nós não percebemos. Mas quando a gente coloca em fatias, quando a gente coloca ele em ciclos, nós passamos a ter uma forma mais eficaz de viver a nossa vida. Santo Agostinho, num livro, Confissões, ele disse assim, olha, eu sei que eu preciso cuidar dos ciclos, observar os ciclos, mas é difícil, não é fácil perceber o tempo que a gente está vivendo. Até porque a definição de tempo, ela é bem complicada. Santo Agostinho, ele disse, quando me perguntam o que é o tempo, se não me perguntam, eu sei o que é. Mas quando me perguntam, eu digo que não sei o que é. Se eu perguntar para você o que é o tempo, provavelmente você vai começar a me responder assim, o tempo é... Faça um esforço. O que é o tempo para nós? O texto que nós acabamos de ler diz que existem tempos determinados para todas as coisas. O pregador, ele disse que a nossa vida ela é criada e gira em torno de ciclos, de momentos, de tempos. Fatiar o tempo nos ajuda a ter uma identidade, a ter um propósito na nossa vida. Albert Einstein, ele conseguiu definir o tempo com os olhos da física. Quando ele desenvolveu a teoria da relatividade, ele deu um nome, ele deu uma cara para o tempo. E ele colocou o tempo como uma dimensão. Da mesma forma que hoje nós temos altura, largura, profundidade, ele colocou a quarta dimensão, que seria o espaço-tempo. E ele definiu que o tempo ele não é igual para todas as pessoas. O tempo ele não é único, como se entendia até então. O tempo ele é variável, dependendo de um para outro. E o que faz essa diferença é a velocidade e a gravidade. Então, a depender dessas duas circunstâncias, o tempo passa para um diferente do que passa para o outro. Para a física, ok, ficou muito boa a explicação dele, mas e a nossa percepção? A nossa percepção psicológica do tempo. Então, de uma maneira bem simples, como eu entendo o tempo, ele é a forma com que cada um de nós percebemos a vida passar diante dos nossos olhos. Essa é a definição que eu tenho para o tempo. E quando essa vida que passa diante dos meus olhos, eu começo a percebê-la, eu começo a enxergá-la com cuidado, eu consigo aproveitar muito mais o passar dela. Eu consigo absorver muito mais informações e ter atitudes muito mais aderentes ao tempo, do que simplesmente, como diz a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Quando nós passamos a assumir o controle da nossa vida, nós passamos a perceber o tempo. E nós vivemos um tempo aqui de 100 dias. Esse tempo que nós tivemos aqui, ele foi um momento que o Senhor separou para nos edificar, para que nós pudéssemos viver o novo do Senhor. Salmos capítulo 90, versículo 12, existe uma oração que é atribuída a Moisés, que ele diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu consiga encontrar um coração sábio. Eu quero falar um pouquinho rapidamente do contexto em que Moisés escreveu essa oração. Salmos capítulo 90, ele é tido como o salmo mais antigo do Saltério. Ele foi escrito por volta de 1400 anos antes de Cristo.
Para você ter uma ideia, os Salmos de Davi, que são muitos que estão nos Salmos, eles foram escritos 1000 anos antes de Cristo. Então, esse Salmo foi escrito mais ou menos 400 anos antes de Cristo. O contexto em que ele foi escrito, eu separei uma imagem aqui. Quando eu preguei, quem estava aqui escutou eu falar a ministração de Caleb, o improvável, eu usei essa imagem aqui. E eu quero usar ela de novo. Aqui está o Egito. Quando o povo estava escravizado no Egito, que Deus libertou o povo, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, vieram para o deserto e se instalaram aqui, no Monte Sinai. Essa caminhada demorou mais ou menos uns 2 a 3 meses e eles se instalaram aqui durante 1 ano. E nesse 1 ano que eles ficaram no Monte Sinai, o Senhor deu ao povo toda a bagagem, toda a estrutura, toda a lei, toda a ordem para eles. Era um povo escravizado há 400 anos e que agora vai se tornar uma nação. Quando eles fossem possuir a terra, eles precisavam ter ordem. Eles precisavam ter uma carta magna. Eu não sei se você sabe, todo país ele tem uma constituição. Todo país democrático tem uma carta magna. As regras que regem aquele país, e quem entrar ali está sujeito a ela. E se ele desobedecer, ele vai ser preso, vai receber as punições. Então, nesse 1 ano que está aqui, o livro de Levíticos, que é o 3º livro da Bíblia, quase na totalidade foi escrito nesse 1 ano. Deus então deu as ordens, Deus mostrou como deveria ser o culto, Deus mostrou como deveria ser o convívio social entre aquele grupo que acabava de ser livre da escravidão, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles já tivessem ali uma doutrina, sabessem como se comportar. O povo então, liberto, e agora cheio da palavra do Senhor, recebe uma ordem de Deus, e Deus diz, vai e conquista a terra. O povo então sai do Monte Sinai e se dirige até a terra prometida. Assim acontece conosco. Deus nos livrou da escravidão e nos tem dado palavra. Livres do pecado, livres da escravidão e cheios da palavra do Senhor, nós temos legalidade para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Basta caminharmos. Contudo, quando o povo chegou na cidade de Cades Barneia, nesse ponto aqui, eles duvidaram do Senhor. E eles falaram, olha, antes de nós entrarmos na terra prometida, vamos espiá-la para ver se ela realmente é boa. E o povo, com essa atitude, estava dizendo, eu tenho que certificar com os meus olhos que aquilo que Deus tem para mim é bom. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para poder alcançar aquilo que deseja. Quando Deus nos dá uma direção, meu amado, não duvide da palavra do Senhor. Nós tivemos um ciclo de 100 dias em que nós fomos ministrados pelo Senhor, e a palavra dele está sobre nós, nós estamos libertos, ele nos deu munição, ele nos deu subsídio para que nós pudéssemos conquistar. Não duvide da obra que o Senhor começou na sua vida. Ele é fiel para fazê-la cumprir. Da mesma forma que quando ele prometeu a terra para o povo, ele era fiel para fazer o povo adentrar e dominá-la. Porém, a incredulidade fez o povo observar a terra, e ao invés de ver terra prometida, promessa do Senhor, eles começaram a ver gigantes. E mais do que isso, quando eles voltaram para o arraial, eles começaram a estimular outras pessoas. É difícil conquistar o que o Senhor nos prometeu. É difícil entrar e conquistar, tomar posse da terra que o Senhor disse que nos daria. Eles então acharam melhor voltar para o Egito. Eles quiseram depor Moisés como líder. Eles não queriam mais que Moisés estivesse ali à frente deles. Isso entristeceu o coração do Senhor. E o Senhor disse, então, como castigo, para cada dia que vocês ficaram lá, espiando a terra, eu vou dar 1 ano de peregrinação no deserto, antes de vocês entrarem. Eles espiaram a terra por 40 dias, eles ficaram então 40 anos sem entrar na terra prometida. Agora veja a situação de Moisés. Moisés foi escolhido pelo Senhor para poder
libertar o povo, ele liberta o povo e conduz o povo, e quando eles estão para entrar na terra prometida, por conta do pecado do povo, Deus manda o povo e Moisés voltar para o deserto e peregrinar 40 anos. Mas esse não foi o pior castigo. O pior castigo foi que Deus disse que nenhum daquela geração entraria na terra prometida. Nenhum daqueles que estavam ali entrariam na terra prometida, a não ser da família de Josué e de Calebe. Meu amado, pensa comigo, Moisés volta para o deserto, junto com todo aquele povo. E ele sabe que aqueles amigos dele ali, aquelas pessoas que estão do lado dele, vão morrer no deserto sem entrar na terra prometida. Moisés enterra os seus amigos ali no deserto. A família de Moisés morre no deserto. Miriam morre no deserto. Arão morre no deserto. Aquela geração que era próxima dele começa a perecer no deserto, e Moisés sabe que isso iria acontecer. Como é triste, meu amado, talvez, se a gente se colocar no lugar de Moisés, e ver que a geração que está do nosso lado está perecendo, está morrendo e não vai entrar na terra prometida. Moisés, ele estava angustiado com isso, porque aquelas pessoas não entrariam, não se arrependeram, não buscaram ao Senhor. E por conta desse conflito, foi quando ele escreveu o Salmo 90, e ele disse: Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a observar o tempo, me ensina a entender e discernir os ciclos da vida, para que eu consiga alcançar um coração sábio, eu não venha perder tempo, e os meus não venham ir para o inferno, e os meus não venham se perder. Ensina-me a contar o tempo. O Senhor, Ele não nos chamou para controlar o tempo, Ele nos chamou para discernir o tempo. Muitas pessoas querem controlar o tempo que tem de vida, o tempo que tem com uma outra pessoa, o tempo que tem de saúde. Recentemente a pastora ministrou aqui uma palavra, falando a respeito da coerência do nosso tempo cronológico com o nosso comportamento, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de vestir. Às vezes a gente fica preso num tempo porque a gente quer controlar ele e a gente não percebe, a gente não distingue, a gente não observa o tempo passar e onde eu estou inserido nesse tempo. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com você, que está em Lucas capítulo 5, do 2 até o 7, diz assim: E viu Jesus estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas pela tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que se ia a pique. Deixa eu te explicar esse texto. Aqueles homens eram pescadores, exímios pescadores, eles trabalhavam, o ofício deles era pescar. Eles sabiam como trabalhar, eles tinham expertise, eles tinham habilidade, eles tinham inteligência, eles tinham força, eles sabiam como trabalhar. Ficaram uma noite inteira exercendo o seu ofício e não conseguiram nada. Cedo, o Senhor Jesus vem passando pela orla, e Ele enxerga eles lá, remendando as redes, limpando as redes, tirando os entulhos que foram buscados, apanhados, quando eles jogaram as redes. Mas não havia peixe, não havia resultado nenhum ali.
Jesus então entra num barco e começa a falar a palavra do Senhor, começa a ensinar a ele a Bíblia, e aí ele vai e diz: agora, subam no barco, vão para o mar alto e lança a sua rede. Pedro disse, Simão disse: Senhor, eu trabalhei a minha vida inteira nisso, e eu entendo o que é o mar. Se não estava para peixe hoje, não está para peixe. Talvez algum de nós pode dizer assim: Senhor, eu já fiz de tudo pelo meu filho, tudo pela minha filha, tudo pelo meu esposo, tudo pela minha esposa. Eu já fiz de tudo pela minha sanidade mental, eu já fiz de tudo pela minha vida financeira. Eu já fiz de tudo, sem ter resultado nenhum. Mas quando Jesus entra no barco, através da palavra do Senhor, nós podemos voltar na certeza que a nossa ação, ela não será em vão. Que o resultado daquilo que nós vamos fazer agora vai gerar os frutos que talvez uma vida inteira, na força do nosso braço, nós tentamos e nada conseguimos apanhar, nada conseguimos de solução. Na nossa vida é preciso tirar um momento para poder limpar as redes. Em alto mar, exercendo o nosso ofício da nossa maneira, nós não ouvimos Jesus. Mas quando nós vemos que o nosso esforço não produziu o resultado esperado, e voltamos para a margem do mar e começamos a limpar as redes, nesse momento o Senhor, Ele fala conosco que nós podemos ouvir a voz dEle. Durante 13 dias, 13 ministrações, ao longo de 100 dias, nós tivemos um momento aqui, tanto dos homens quanto das mulheres, nós tivemos um momento de limpar as redes. Eu tenho certeza que as palavras que foram ministradas entraram no seu coração, e talvez você com 30, 40, 60, sabe lá quantos anos você tem de vida, pode ser que talvez você nunca ouviu uma mensagem, uma palavra, uma ministração, como foi dada no grupo de homens ou como foi dado no grupo de mulheres. Esse era o momento em que você estava limpando as redes e Jesus passou e entrou no seu barco. Esse é o momento em que Jesus falou conosco. Mas esse ciclo acabou. Esse ciclo terminou. Pode ser que hoje você tenha colhido fruto de semente velha. O que você tem colhido hoje é aquilo que você plantou lá atrás, quando Jesus não estava no seu barco. Mas hoje o Senhor coloca nas suas mãos novas sementes. O tempo em que você vive hoje é um tempo de nova plantação, porque novos tempos de colheita virá sobre a sua e sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. O ciclo que nós vivemos e que encerramos na semana passada nos preparou e nos trouxe a esse momento em que, assim como o Senhor disse para o povo lá no Monte Sinai, o Senhor diz para você e eu: vá, entra e conquiste a terra, conquiste a sua família, conquiste o relacionamento que você perdeu com os seus entes, conquiste a sua independência financeira, conquiste a sua saúde. O Senhor nos dá uma palavra e nos libera para crescer. Nós estamos vivendo um novo tempo na nossa igreja, na sua vida, na minha vida. Nós estamos numa nova época. O título dessa mensagem hoje é Ciclos. Um ciclo se passou e um novo ciclo se faz presente hoje nas nossas vidas. Este é um novo tempo. O ciclo que começa é o do mar alto, o ciclo da conquista, o de viver aquilo que não conseguimos sem Jesus no barco. Ouça a voz dele, caminhe com novas atitudes, guiado pelo próprio Cristo. Celebre um novo ciclo. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero trazer a você. Estamos vivendo um novo ciclo no Senhor. Estamos vivendo um novo tempo. Você está liberado, meu amado. Aquilo que te prendia antes no passado, aquilo que te prendia antes lá com algum passado mal resolvido,
O Senhor está te liberando para você ir e resolver esse problema. Não tenha medo, não tenha dúvida. Não ache que quando você for resolver, aquela pessoa ou aquele passado ou aquilo vai ir contra você ou você não vai conseguir. Maior é o que está com você. Não haja como agiram o povo do Monte Sinai, o povo do deserto. Maior é o que está conosco. Nós vamos conseguir resolver a nossa vida. Que você seja abençoado. Que esse momento de confraternização que nós vamos passar aqui, ele seja não só um momento de comer ou de conversar, mas que seja a celebração de um novo tempo. Quando você conversar com algum irmão, fala, um novo tempo na sua vida começou. Um novo tempo de conquista na sua vida está aí. Novas sementes estão nas suas mãos. Prepare-se porque vem colheita nova. Prepare-se porque vem frutos bons nas suas mãos. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, da mesma forma com que o Senhor falou comigo, eu transmiti a Tua palavra. Novos tempos nós estamos vivendo, uma nova oportunidade o Senhor nos deu. Nos ensina, Senhor, ó Pai, a contar os nossos dias, nos ensina a observar o tempo, nos ensina a entender os ciclos, o momento em que nós estamos, para que nós possamos alcançar um coração sábio, para que nós possamos entender qual é o propósito, qual é o motivo de estarmos aqui. Se na nossa vida, Senhor, ó Deus, agimos como despercebidos e não atentamos para o tempo, nós nos arrependemos, nós confessamos e nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia na nossa vida, e nós aceitamos as novas sementes que o Senhor tem para nos dar, para nós plantarmos, fazermos uma nova plantação, na certeza de recebermos uma nova colheita no Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecendo, louvando o seu nome pelo momento em que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, louve ao Senhor por isso, louve ao Senhor pelo momento em que você vive.